Boa noite, gente! Boa noite! Sejam todos bem-vindos, Mi. Oi, Amanda! Seja bem-vinda! Vamos entrando e vamos encaminhando essa live para mais pessoas que precisam ouvir desse conteúdo, que você acha que será benéfico para ela, que ela está com dificuldade de emagrecer ou está com sobrepeso. Vamos entender um pouquinho de como a gente funciona, do sentido da gordura na nossa vida. Vamos lá, vamos encaminhar essa live para o máximo de pessoas que a gente puder, para que mais pessoas sejam beneficiadas com esse conteúdo. Gente, vai virar muita chave hoje, hein? Não só sobre emagrecimento, mas vai virar muita chave com relação a muita coisa da sua vida. Essa live é muito preciosa. Confia em mim, encaminha aí pro pessoal. Professora Arlete, que bom te ver aqui. Sejam todos bem-vindos, gente. É um prazer estar aqui falando para vocês. Contar um pouquinho da minha história para vocês. Muita gente nova aqui no meu Instagram, que não me conhece, que não conhece a minha experiência com a obesidade. Seja bem-vindo, André. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Então, gente, eu não sou de muito rodeio, né? Quem me conhece sabe que eu não sou de muito rodeio, então eu já vou começar a falar um pouquinho de mim, tá? Quem aqui que está na live, que me conhece pessoalmente, que já foi meu paciente, ou que me conhece da vida, assim, dos encontros da vida. Professora Arlete, querida, que saudade. Quem me conhece, quem se lembra da Danúbia obesa? Quem se lembra? Coloca aqui pra mim, comenta, tipo, eu me lembro da Danúbia obesa, da Danúbia com 105 quilos. É isso mesmo, 105 quilos. Eu pesava 105 quilos, gente. Por favor, gente, quem é dessa época, por favor, dá o seu testemunho. Dá o seu testemunho aqui na live pra não deixar eu mentir, que eu já tive 105 quilos. Professora Arlete, já lembra de mim? Quando eu comecei na parapsicologia, eu ainda tinha bastante peso, verdade? Então, gente, eu já tive 105 quilos e eu confesso para vocês que neste período da minha vida em que eu estava obesa, depressiva, o mundo tinha caído, o meu mundo tinha caído. É o momento mais desafiador da minha vida. E foi esse momento mais desafiador da minha vida que eu conheci a parapsicologia e comecei a entender um pouquinho do sentido da gordura na minha vida. Qual era a mensagem que a gordura trazia mediante a minha história. E foi por isso, esse foi um dos motivos que me levaram a estudar pós-graduação em parapsicologia clínica e hoje fazer o que eu faço, que eu amo o que eu faço, gente. Quem já fez terapia comigo sabe o quanto que eu me entrego numa sessão de terapia, o quanto que eu prezo por elucidar as pessoas e contribuir um pouquinho para que ela não chegue no estado em que eu cheguei na minha vida. Então, mais do que explicar muita coisa para vocês, eu quero compartilhar um pouquinho da minha história para que vocês compreendam tudo isso, do quanto que isto é profundo na nossa vida, do quanto que a gente, sem compreender da nossa história, compreender de como a gente funciona, o quanto que a gente tá se fazendo mal. O quanto que tudo que eu vou explicar aqui hoje
Vai elucidar você para todas as áreas da tua vida, não só para a questão emagrecimento, mas para tudo, para você entender por que o teu relacionamento não dá certo, por que você tem dificuldade financeira, por que você tem dificuldade de engravidar. Tem muita coisa que você não sabe e que está contribuindo para esse resultado que você tem hoje, seja ele positivo, resultado positivo ou um resultado negativo, tá? Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, quero fazer uma pergunta para vocês. Quem já se deparou na frente da geladeira para pensar? Abriu a porta da geladeira e ficou ali, olhando. E daí comeu assim, sem motivo aparente. Quem já fez isso? Responde aqui pra mim se você já fez. Se você já parou na frente da geladeira e ficou ali sem ter pra quê, e daí pegou qualquer coisa ali pra comer. Sem motivo, assim. Sem motivo, do nada. Como todo mundo diz, veio do nada. Não, não é do nada. Mas quem já teve isso? Cleusa já passou por isso. Eu fiz isso várias vezes na minha vida. Eu fiz isso várias vezes. De parar para pensar na frente da geladeira. Isso. Ótimo. Beleza. Então, é bem isso mesmo. Não é que a gente não tem motivo para pensar ali na geladeira. Não é isso. Conscientemente, a gente não tem motivo nenhum. Acontece que nós somos seres emocionais. E as nossas emoções, elas comandam a nossa vida. Por quê? Porque as emoções, elas estão registradas na nossa mente subconsciente. E esta mente subconsciente é a mente que nos comanda. 95% de nós é comandado pela nossa mente subconsciente. E é nesta mente que estão os registros de tudo que a gente viveu, desde a barriga da mãe até a fase adulta. Inclusive, existem registros ali de informações dos nossos antepassados, da nossa história, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Tem muitos registros ali desta galera que veio antes. Registros emocionais, principalmente registros emocionais. E estes registros emocionais, uma vez que estão ali programados na nossa mente subconsciente, a nossa mente subconsciente não sabe diferenciar se isso é bom ou ruim para nós. Ela simplesmente registra esta informação e, como se fosse um robô, um programa de computador, aquilo vai rodando. Aquilo roda no piloto automático, você não percebe. Você não percebe. Daí você vem e você fala dessa forma. Eu não sei o que eu tô sentindo. Tá, mas o que você tá sentindo? Isso é muito comum na terapia. A gente pergunta, o que você tá sentindo quando você lembra dessa? Eu não sei. É um sentimento. Às vezes é desconfortável, às vezes não, mas tá ali. Tá ali registrado dentro da tua mente. Você sente porque ele está nessa tua mente subconsciente. Só que você não sabe explicar. Por que você não sabe explicar? Porque a gente não foi estimulado na educação emocional, de a gente entender o que a gente está sentindo. A gente sempre era estimulado a para de chorar, segura o choro, né? Então, a gente era estimulado a segurar a raiva, a não chorar. Foi assim que a gente foi aprendendo. E muitas dessas coisas estão ali registradas, estão reprimidas. Certo? Então é isso. Basicamente, toda a nossa história, principalmente se houve cunho emocional, se houve fortes emoções, está ali um registro na nossa mente subconsciente. E é aqui que pega a coisa. Por quê? Se essa mente nos comanda e existem registros ali que eu não sei o que tem ali, porque eu não tenho consciência, a minha razão ainda não entende, porque eu não fiz terapia para entender como é que eu tô rodando, mas tá rodando programas ali.
tá rodando programas baseados num registro emocional. Então, foi assim que eu comecei a entender um pouquinho. E eu vou entrar na minha história para vocês compreenderem o que eu tô querendo falar sobre essas programações mentais, sobre esses registros emocionais. Quando eu comecei a entender um pouco mais, que eu fui estudar mente, que eu fui estudar comportamento humano, eu comecei a estudar também a minha história. A história do meu pai, a história da minha mãe, a história dos meus antepassados e a minha história. E quando eu comecei a estudar a minha história, eu comecei a perceber que lá do tempo da bisavó, já existia registros emocionais na mente subconsciente do meu avô. Porque a minha bisavó, ela casou grávida. E ela passou uma informação de rejeição para o meu avô. Então ela não queria o meu avô, porque ela estava casando grávida lá. 1908. Né? 1908. Pensa, gente. Casar grávida. Esconder a gravidez. Ela não queria ter filhos. Porque naquela época era tudo certinho. A Igreja Católica era muito rigorosa nessa parte. Enfim. A minha bisavó materna passou uma informação para o meu avô de registros de rejeição. Não é que ela rejeitou o meu avô, que ela deu embora o meu avô, que ela abortou o meu avô. Não. Quando ela teve um impacto emocional de que ela descobriu que ela estava grávida, ela começou a entrar em desespero. Ela começou a não querer isso. O sentimento dela era: eu não quero isso para minha vida. Não é o momento agora, não dessa forma. E ela passou essa informação emocional do que ela sentiu para o meu avô que estava na barriga dela. Tudo que a mãe sente durante o período da gestação passa para o bebê na mesma intensidade. Você sabia disso? Se você sabia disso, diz: eu sabia. E se você não sabia, responde: eu não sabia. Durante o período da gestação, tudo que a mãe sente, emocionalmente falando, ela passa essa informação para o bebê, para o subconsciente do bebê, para a mente subconsciente do bebê. E esse registro nasce junto com a pessoa, junto com o bebê. Uma informação emocional de rejeição. Fiquei sabendo na terapia. Então, e isso foi passando de geração para geração. Esse registro emocional de rejeição foi passando para minha mãe. Aí a minha avó também não queria mais filhos, a minha mãe foi atemporona, né? Então foi só intensificando o registro da rejeição. O Rodrigo também aprendeu comigo. Foi só intensificando o registro da rejeição. Esse sentimento, então, para vocês terem uma ideia, já existe. Quando eu nasci, eu já trazia isso. Eu já trazia um sentimento de rejeição. Não que eu era rejeitada, mas eu me sentia. Esta informação é muito importante. Gente, eu não preciso ser doada para alguém. Eu não preciso... enfim, eu não preciso passar por uma rejeição de fato. Basta que eu sinta a rejeição. Entende? Então eu já nasci com problemas com programações mentais de rejeição, tanto que a minha mãe não tinha leite. E isso para a parapsicologia científica é um forte indício de que a minha mãe já trazia programações mentais de rejeição à maternidade, rejeição a filhos. Quando a criança quando a mãe não consegue ter leite para amamentar, né? Quem conhece um pouquinho de parapsicologia, que já fez terapia comigo, já vai começar a se lembrar desse conteúdo quando eu explico. Então, eu já nasci com uma programação mental de rejeição. E constantemente na minha vida, eu me sentia justamente assim, rejeitada, deixada de lado. Tanto pela minha família... Boa noite, Jace! Tanto pela minha família. Quando eu era pequenininha, eu lembro muito disso na escola, que eu sempre era meio que deixada de lado,
sabe? Nas brincadeiras. Eu sempre tentava ser a melhor. Por quê? Porque eu me sentia... Uma forma de eu tentar me destacar. Porque eu me sentia rejeitada. Eu me sentia rejeitada quando eu comecei a trabalhar fora. Trabalhei em banco. Sempre tinha, assim, uma sensação de que eu não era bem-vinda, que eu não era bem vista, que as pessoas não gostavam de mim, sabe? Esse sentimento, assim? Assim eu era. E não é que, de fato, as pessoas me tratavam mal, mas eu me sentia. Eu me sentia assim. E para a mente subconsciente, serve o que você sente. É o sentimento. Se 95% de nós é comandado pela mente subconsciente e ali na mente subconsciente existe uma informação emocional de rejeição, o meu olhar, tudo vai ser compreendido como uma rejeição, mesmo que assim não é. Então, eu percebia isso no meu dia a dia e isso me deixava muito triste. Então, quando chegou 2008, a minha mãe, ela faleceu de câncer de mama. Quem lembra da mãe? Pessoal aqui de Apiúna, quem lembra da mãe? Se lembra, manda coraçãozinho, por favor. Que da onde que ela estiver, ela vai sentir a energia de vocês. Se vocês lembram dela, por favor, manda coraçãozinho. Vocês vão me deixar muito feliz. Então, ela faleceu de câncer de mama. E como eu tinha essa programação mental de rejeição... Oi, Sarita! Como eu tinha essa programação mental de rejeição, eu constantemente atraía situações em que eu me sentia rejeitada. Porque a mente, uma vez registrada essa informação ali, ela começa a atrair coisas, atrair pessoas, atrair situações. E a gente vai repetindo o mesmo sentimento primário que recebeu lá na barriga da mãe ou até mesmo antes, com os nossos antepassados. E quando a minha mãe faleceu, eu era muito conectada com a minha mãe, muito mais, né? Quando ela faleceu, gente, de novo veio o sentimento de rejeição, porque eu me senti muito sozinha neste período, né? Eu sempre, durante a minha adolescência, eu sempre tive alguns conflitos com o meu pai. Então, quando a mãe faleceu, eu tinha 24 anos. E eu me senti muito rejeitada, eu me senti muito sozinha neste período. Não que me rejeitavam, volto a dizer, não era isso. Mas eu me sentia assim. E foi ali que começou a desandar a minha vida. Eu comecei a entrar numa depressão profunda, porque o meu esteio maior emocional era a minha mãe. O meu pai foi tocar a vida dele com razão, né? Um homem solteiro, viúvo, ele foi tocar a vida dele com razão. Eu já tinha 24 anos, eu já tava bem crescidinha, né? Pra ficar que nem uma criança mimada birrenta. Reconheço. E foi ali que começou a desandar. Eu entrei numa depressão profunda, gente. E foi ali que eu comecei a engordar. Foi ali. Foi ali, misturado com a depressão, misturado com o luto do que eu estava vivendo, misturado com a vida que eu estava tendo, com os conflitos que eu tinha, familiar. Foi a partir dali que o negócio começou a piorar. E eu lembro que durante 10 anos eu ficava assim. Eu fiquei com depressão, eu fazia dieta e depois eu emagrecia, e depois eu engordava tudo de novo, e daí eu emagrecia de novo, e depois eu engordava. Eu tentei de tudo que vocês imaginam, gente. Tudo. Tudo que vocês imaginam. Restringir tudo. Remédio, massagem, e tudo que vocês imaginam eu tentei para emagrecer. E eu sempre voltava pro peso. Aí teve um dia que eu fui numa loja aqui na cidade e eu fui para comprar uma roupa porque eu tinha um evento para ir. E eu já tava pesando 105 quilos. E eu entrei nessa loja, nada me serviu. Gente, nada. Sabe o que é nada? Eu cheguei em casa, eu chorei tanto na frente do espelho.
tanto, 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 que eu lembro exatamente as frases que eu disse pra mim no espelho. Eu disse bem assim: o que você tá fazendo com a tua vida? Aonde tu acha que tu vai chegar desse jeito? Sendo assim. Porque se fosse só a depressão, se fosse só o peso, mas eu era uma pessoa muito complicada. Eu era uma pessoa difícil, gente. Eu era treva de lidar, eu era difícil. E eu lembro que eu chorei tanto na frente daquele espelho. Tanto, tanto. Eu chorei tanto. E ali mesmo eu disse pra mim mesmo: cara, deu, chega, acabou agora essa droga. Vai criar rumo na tua vida. Ninguém vem aqui te salvar. Te salva. Para de reclamar. Faz alguma coisa pela tua vida. Porque ninguém vem aqui vem te pegar no fundo do poço. Ninguém vai fazer isso por você. Deu. Para de sair para de ser vítima. E eu falava sério, chorando um monte. E ali foi o começo de tudo, assim. Aquela virada de chave, dizendo, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim. É eu que cheguei nesse estado, né? Minha mãe não volta mais. Eu também contribuí para muita coisa do que estava acontecendo. Então, cara, ou eu saía, ou eu fazia uma coisa pior. E eu resolvi tentar. Foi quando eu li um livro, gente, chamado Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. E ali é um livro que fala sobre as doenças psicossomáticas, ou seja, que por trás de toda doença existe um cunho emocional por trás. Você sabia dessa informação? Que por trás de toda doença existe um cunho emocional por trás? Nem tudo é genética. Tem muita ciência já explicando sobre isso, tá? E ali eu comecei a entender o sentido da gordura na minha vida. Eu comecei a entender o seguinte, que a gordura estava me protegendo de uma dor muito maior que eu já havia sentido. A gordura trabalhava no meu organismo como uma forma de proteção. Do que, Danúbia? De sofrer rejeições, novas rejeições. É como se a minha mente me estimulasse a comer e a gordura ela trabalhasse como um sentido de um casulo para eu me esconder, ou seja, para eu não ser mais rejeitada, para eu não sofrer mais. A mente, ela é muito assim. Quando ela entende um perigo, uma ameaça à sobrevivência, ela vai fazer alguma coisa para te proteger. Porque o sentido maior da mente é nos proteger de perigos emocionais e também físicos, mas muito mais emocionais. E ali a mente entendeu o seguinte, essa pessoa ela não consegue mais lidar com rejeição. Já está muito forte essa carga emocional, eu preciso proteger ela de futuras rejeições. E como eu estava sendo protegida de futuro, eu evitava sair. Olha só, tudo vai atrelando uma coisa na outra. É tudo um piloto automático, não é uma coisa raciocinada. Você começa a entender como você funciona quando você vai para terapia. Mas eu já tinha programações de rejeição muito tempo, gente, de muitas gerações. Então, na minha vida, a mente subconsciente, ela tratou de me engordar para me proteger de um sentimento muito ruim, muito profundo, que era a rejeição, que eu já vinha sofrendo há muito tempo com este sentimento, tá? Então, o que é importante vocês saberem disso? Esse sentimento é mais forte do que a pessoa, é mais forte do que a razão. Porque o nosso racional, o nosso consciente, a gente usa 5% apenas. 95% de nós é comandado por essa mente subconsciente. E é nessa mente subconsciente que existem esses registros emocionais. Então, o
que eu comecei a perceber depois que eu li esse livro? Eu comecei a prestar mais atenção em mim. Porque eu já entendia, opa, Major, seja bem-vindo, que prazer tê-lo aqui. Eu comecei a entender o seguinte, se a gordura está me protegendo de um sentimento e emoção, e esse sentimento e emoção que eu estou sentindo ultimamente é rejeição, eu preciso fazer alguma coisa para eu não me sentir assim. Como é que eu disparo isso em mim, que dói tanto? E eu comecei a entender o meu processo psíquico. Eu comecei a perceber o seguinte, toda vez que eu pensava que a minha mãe tinha falecido, tinha morrido, eu sentia uma tristeza profunda. Eu me sentia sozinha, eu me sentia rejeitada por Deus, pela família, por tudo. E então, pensamento gera sentimento, gente. Isso é automático. Toda vez que eu pensava nas brigas que eu tinha com meu pai, eu ficava mal, eu ficava triste. E o nosso corpo, ele busca o tempo todo a homeostase, o equilíbrio. Toda vez que eu ficava triste, o que eu ia fazer? Comer. E isso registrou no meu caminho neural, no meu cérebro isso. Toda vez que ela fica triste, ela come e ela fica bem, ela fica em equilíbrio. Mesmo que por alguns minutos, mas ela fica em equilíbrio, ela fica tranquila. Sentimento negativo gasta muita energia para o cérebro. Sentir tristeza é vibração baixa, gasta muita energia. E o cérebro não quer gastar energia. Então ele vai te estimular. Ele vai te estimular. E se ele já entendeu que toda vez que você come ali, no meu caso eu comia tudo que era fritura, pizza, hambúrguer. Quando eu comia, eu ficava, mesmo que por alguns minutos, eu ficava bem. Isso repetidamente registrou essa informação, este caminho. Pensamento, toda vez que eu pensava em tristeza, pensava nas brigas com meu pai, pensava na morte da minha mãe, pensava que eu era sozinha, que a minha vida não dava certo, eu sentia uma tristeza, eu me sentia mal. E daí eu ia comer. Pega esse ouro, gente. Pega esse ouro. Pega o código. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Eu pensava os conflitos que eu estava vivendo, a vida ruim que eu estava tendo, sentia tristeza, sentia raiva, sentia angústia, sentia rejeição e tinha o comportamento de comer para ficar bem. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Gente, vou repetir. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Eu pensava na vida que eu estava tendo, nas brigas que eu tinha, na depressão que eu tinha, na vida difícil que eu tinha, eu sentia tristeza, eu sentia rejeição, eu sentia raiva, e daí eu tinha um impulso, comportamento de comer para ficar bem. Isso repetidamente gravou na minha mente. E toda vez que eu percebia isso, ali foi a grande virada de chave. Eu entendia, caramba, eu tô aqui gerando sentimento negativo, tô gerando, toda vez que eu penso mais rejeição, toda vez que eu penso momentos em que eu me sinto rejeitada, que eu me sinto triste, mais eu intensifico a programação mental de rejeição. E mais eu vou ser estimulada a comer. Então eu entendi esse processo ali. Eu entendi esse processo que acontecia na minha vida. Entendeu, gente? Diz pra mim se você tá entendendo. Se eu tô sendo clara na minha comunicação. Senão eu vou mudar minha comunicação pra tentar explicar melhor pra você. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Estão entendendo, gente? Responde pra mim. Então, quando eu entendi isso, eu pensei assim, caramba, eu tenho umas coisas aqui pra resolver. Primeiro, eu não quero mais me sentir assim rejeitada. Segundo,
eu já entendi que eu tô fazendo muito mal pra mim através do meu pensamento. O negócio tá sendo disparado por mim mesmo. E já tá tão automatizado, já ficou tão gravado, já virou tão robô, que eu já fazia automático já. E é aqui que daí as pessoas dizem assim, ó, eu sinto um vazio. Eu sinto uma angústia. Eu sou ansiosa. Elas não sabem explicar o que elas estão sentindo. Mas muitas das coisas, se elas prestassem atenção, elas iam ver que são disparadas pelos próprios pensamentos. E daí, como foi o caminho mais fácil? Comer, ficar bem, mesmo que por alguns minutos. Depois eu voltava a pensar e ficava triste de novo e comia de novo e assim ia. Então a minha fome, ela não era física, ela era emocional. Por sermos seres emocionais, a nossa emoção, o nosso sentimento, ele vai agir como um norteador para as nossas decisões, para os nossos comportamentos. Então, muitas vezes, não é que nem eu falei para vocês no início da live, não é que eu era rejeitada, mas eu me sentia dessa forma. Mas por quê? Porque eu tinha uma informação na minha mente subconsciente que fazia com que eu me sentisse assim. Eu estava rodando assim. Então, muito do que eu enxergava que estava acontecendo na minha vida, né, ou com as pessoas que eu convivia, eu já olhava com este olhar de sentimento de rejeitada. Mas não que eu era. Então, o sentimento, ele é norteador para muitos comportamentos meus. E muitas vezes eu nem sei o que eu tenho registrado na minha mente que faz eu tomar determinadas decisões. Que faz eu ter determinados comportamentos. Entende? Por que eu tenho essa ansiedade que não cessa? Por que eu tenho essa angústia? Por que essa tristeza, esse vazio? E daí a gente vai fazer isso, a gente vai começar a entender um pouco mais quando a gente vai olhar para fora de nós, no sentido, eu era uma viciada em comida. O excesso meu escondia uma falta, que era falta de amor, falta de carinho. Eu me sentia só. Eu não me sentia amada. Entendeu, gente? O excesso esconde uma falta e essa falta é emocional e ela vem de muito tempo antes. Às vezes, lá na barriga da mãe. Então, é muito importante você ter esse entendimento. Que muito do que você está pensando, rodando, é a partir de um sentimento. E é por isso que vale mais o que você sente do que o que você come. Porque é a partir do sentimento que vai nortear as tuas decisões na vida. Faz um tempo eu falava com uma pessoa pelo Instagram e essa pessoa, ela disse pra mim assim, eu percebia na conversa dela que ela sempre dizia assim, é muito difícil a vida, né? E daí eu perguntei pra ela assim, você nasceu de parto normal? Daí eu falou, eu nasci de parto normal, mas eu nasci prematuro e eu nasci com 7 meses, se eu não me engano. Eu tinha pouquíssimos quilos, ele nasceu com pouquíssimos quilos, acho que era 2 quilos, se eu não me engano. Ou seja, o processo dele para nascer, que é o primeiro desafio dele, o primeiro desafio de vida dele, foi muito difícil. Ele quase morreu. E essa dor de ser difícil, o primeiro desafio de vida, reverbera de como ele enxerga a vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando eu falo do programação mental de rejeição? É esse olhar, a gente vai olhar e a gente não entende por que a gente enxerga a vida assim. No caso dele, né? Então é difícil, é tudo muito difícil para ele. E quando ele pensa assim que a vida é difícil, qual é o sentimento que ele dispara? Tristeza, raiva muitas vezes, culpa por não conseguir as coisas. Entende? Se a pessoa não entende desse processo, ela só deixa a vida levar. Ela não vai conseguir tomar decisões sensatas
e não sabe utilizar a mente a seu favor para reprogramar esta informação emocional. Entendeu? Então, existem muitas causas que dificultam a pessoa de emagrecer. Primeiro, a gente tem que entender que a gordura, ela possui um sentido, ela possui um para quê na vida daquela pessoa, né? Vocês já entenderam. A gordura, ela não é uma coisa ruim. Ela traz uma mensagem. Só que essa mensagem você precisa pesquisar, você precisa saber, você precisa ir para terapia para entender. Se você tá tendo dificuldade de emagrecer e manter o peso, tem muita informação gravada no teu subconsciente que estão dificultando isso. E uma dessas informações é uma informação emocional. Ela tá te protegendo de algo, ela tá a serviço de algo maior. E eu fiz um post hoje falando sobre isso, sobre algumas causas aí de obesidade. Algumas informações, algumas programações mentais que a gordura pode estar a serviço. Então, no meu caso, a gordura ela me protegia. Ela me protegia de mais rejeições, de mais abandono. É como se ela quisesse me jogar dentro de um casulinho, voltar lá para a barriga da mãe. É assim que ela pensava, que ela dizia, essa pessoa não consegue suportar mais dor. Então, deixa eu engordar ela aqui. Deixa eu, sei lá, tentar ajudar ela de alguma forma para ela não sofrer mais. Ela sofre muito. Essa informação é inconsciente, gente, não é racional. É inconsciente, é um piloto automático. Boa noite! Então, no meu caso, ela me protegia de futuras outras rejeições. Mas é muito comum uma pessoa, uma criança que foi abusada, ela engordar. Porque a mente subconsciente também registra esse sofrimento do abuso. E esse sofrimento do abuso, a mente subconsciente entende assim, cara, eu preciso proteger essa criança, ela não vai conseguir lidar com mais este sofrimento se ela for abusada mais vezes. Então, a mente utiliza deste mecanismo de induzir a pessoa a ter esse sentimento e sentimento ruim ou a comer mais, para que ela ganhe peso, para que ela não fique mais atraente para os olhos de futuros abusadores. Olha só, gente. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Se vocês sabiam dessa informação, que pessoas que foram abusadas na infância têm uma tendência maior de serem obesas ou ganharem peso, vocês sabiam disso? Responde para mim, se você sabia. Então, isso é muito comum, pessoas que sofreram abuso na infância engordarem e terem dificuldade para perder peso, porque ali a mente entende, cara, é útil a gordura para essa pessoa, senão ela vai sofrer de novo futuros outros abusos. Entendeu? Então, nesse caso, a gordura age como um fator de proteção. Mas a gordura também pode servir como um fator de força, como foi o caso desta pessoa que eu estava conversando, que eu comentei no Instagram. Essa pessoa que eu estava conversando, ela também tinha tendência a ganhar peso. Porque a mente subconsciente dela entendeu o seguinte, cara, tu quase morreu. Tu quase nem nasceu. Eu preciso te estimular a ficar forte para você não sofrer futuras ameaças de novo. Então, daí a pessoa tem esse impulso de comer. É uma coisa inconsciente. É como se ela tivesse que ficar forte para não sofrer novas ameaças da sobrevivência dela. Tudo isso piloto automático. Outro fator que a gordura pode estar utilizando a gordura como serviço para destacar. Geralmente são pessoas que foram rejeitadas, abandonadas, são pessoas que não foram reconhecidas, muitas vezes o pai não assumiu, sabe? Então,
Também houve ali, então, rejeições, falta de reconhecimento, abandono. Então, a pessoa meio que, a mente entende assim, eu preciso destacar para ser visto, eu preciso ser vista, essa criança precisa ser vista, porque quando ela não foi vista, quando ela não foi reconhecida, ela sofreu demais. Entende? Então, serve também como um fator de destaque. Muitas vezes ela está a serviço de uma pessoa, vai depender muito da história de cada um. Mas está a serviço de destaque para que ela seja vista, já que ela não foi. Outra coisa que é muito comum, gente, a gordura como um fator de lealdade familiar. Por exemplo, a mãe é gordinha, a avó é gordinha, e muitas vezes esse sobrepeso, esse peso que essas mulheres trazem ou esses homens trazem, também tem a ver com força, porque sofreram muito, né? Então é como se a pessoa ela não fosse merecedora, ela não se sentisse à vontade para fugir do padrão inconsciente que a família segue. Se essas mulheres precisaram ter muita força na vida, porque sofreram demais, né? Ou, enfim, demais motivos aqui que eu já citei, né? É como se eu não sentisse que eu pudesse também emagrecer, porque parece que eu vou estar fora daquilo que é permitido, se todo mundo é assim. E é muito comum isso em terapia. Quando a gente começa a perceber, a gente começa a fazer regressão e começa a ver isso, como é que a pessoa se sente quando ela vê assim, ó, você olha para sua mãe, quando você vê a sua mãe assim, você se sente que você pode emagrecer? Não, parece que eu não posso. Parece que eu não vou estar honrando a minha família se eu emagrecer. Olha só. É muito comum isso. Então a pessoa ela tá sobre um padrão de lealdade inconsciente. É como se ela tivesse que seguir a norma da família. Nessa norma, nessa lei, nessa família, funciona assim. É tudo inconsciente, gente. É piloto automático. Não vão raciocinar o negócio. Eu tô trazendo a luz para vocês entenderem. Mas é nível muito profundo. Outra forma também, a gordura ela pode estar servindo como um fator de escassez. Ela serve a esse povo que veio antes, que não pôde sobreviver por falta de comida, entende? Então, faltou comida, faltou alimento. Então, essa pessoa, ela acaba, vai passando a geração, ela acaba comendo como se fosse por dois. Ela acaba comendo como se fosse para suprir essa galera que não pôde, que não teve essa fartura. E geralmente são descendentes aí de europeus, pessoas que tiveram muita dificuldade, nossos imigrantes tiveram muita dificuldade para se estabilizar no Brasil, né? No Brasil ou enfim, em qualquer lugar, porque foi muito sofrido sobreviver. Então, e isso também, esse padrão da escassez, também tem a ver, gente, com por exemplo, gravidez de gêmeos, que muitas vezes um não chega a nascer, não chega a vingar, entende? Isso é muito comum em gravidez de gemelar. Então, aquela criança que fica ali dentro da barriga da mãe, ela é como se ela tivesse, ela aceitasse uma missão, tipo, eu preciso comer por ela, que não pôde vir, por ele, meu irmãozinho que não pôde vir. Então, eu como por dois. Entendeu? Porque senão, se eu não fazer isso, eu não posso, talvez eu não sobreviva. É uma mensagem automática, inconsciente, é mais forte que a pessoa. Muitas vezes ela tá sim comendo por dois. E ela nem imagina que ela teve um irmão dentro da barriga. Só quando a gente vai fazer a regressão é que a gente vai entender. Entendeu, gente? Então, pelo mecanismo de escassez. É muito comum pessoas que têm programações mentais de escassez, de falta, elas estocarem comida na despensa. Muito comum. Porque
o medo da falta. Pode faltar. Então ela acaba reparando essa galera que não pôde ter. Quando a despensa tá muito cheia ou compra coisas demais, pode ver, tem informações ali com relação à escassez. Jaque, minha mãe sempre dizia que minha obesidade era decorrente à fome que passamos quando eu era muito pequena. Olha só, Jaque, tu também foi obesa, né? Meu amiga, eu lembro. Realmente, tá vendo, gente, como tá fazendo sentido o que eu tô explicando? Então, o mecanismo ali do subconsciente da Jaque rodava como? Eu preciso comer por 2. Preciso comer agora porque pode faltar. Se lá na minha infância a gente sofreu com isso, então agora eu preciso comer mais. Entende? E também tem um fator que a gordura pode estar a serviço também, que é de nutrição afetiva. Quando a criança sente, quando o subconsciente da criança sente que faltou amor da mãe. Porque a mãe, ela é a figura responsável pela nutrição. Ela nutre o bebê no ventre, através do cordão umbilical e também depois a partir do leite. Então, figura de mãe, amor, nutrição, também estamos falando de nutrição afetiva, amor, carinho. Se o subconsciente dessa criança sente que essa criança não está sendo amada pela mãe, ela vai buscar esta nutrição que faltou na comida. É muito comum. Ela vai buscar essa nutrição na comida. Não tem como. É uma falta dentro dela. Precisa reprogramar dentro dela. A criança dela precisa sentir esse amor de mãe. Senão ela sempre vai nutrir amor através da comida. Entendeu, gente? Então, são vários os motivos que podem estar prejudicando o teu emagrecimento. É por isso que muita gente faz coisas mirabolantes como eu fiz e volta a engordar. Porque tá na mente a raiz da coisa. Não tá no que você come. Mas contribui, com certeza, tem mais caloria, com certeza. Mas o que te faz? Qual é o impulso que te leva a comer essas coisas em excesso? Porque o problema não é a alimentação. O problema é a superalimentação. E esta superalimentação, ela é norteada a partir de um sentimento. A partir de uma programação mental. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque uma pessoa, quando ela tá equilibrada, ela tá com a saúde mental dela em dia, ela curou pai, ela curou mãe, ela é a criança ferida dela, ela já também tratou. Ela sabe utilizar a mente a seu favor, ela sabe saber pensar de forma de utilizar a mente a favor dela e não contra. Ela não vai buscar refúgio na comida. Ela não vai fazer isso. Ela não vai supernutrir o corpo. Porque o sentimento norteador de falta não tá mais com ela. Ela tratou. A gordura, nesse momento, já cumpriu o seu papel de mensagem. Ela não precisa mais proteger de nada, destacar de nada. Ela já entendeu, a pessoa já entende que está a serviço de algo maior. E muita gente rechaça a sua gordura. Muita gente tem raiva de si mesmo por conta que tá gordinho. Gente, o teu corpo funciona 24 horas por dia. Você não precisa nem pedir para ele funcionar. Ele tá ali funcionando para ti. Tu querendo ou não. E você ainda rechaça o corpo.
e você ainda denigre o teu corpo. Sendo que o teu corpo não tem nada a ver com a história. Quem é que pegou a comida pela mão e botou na boca? Momento patada. Quem é que botou? Ai, Danúbia, mas o meu pai nunca me amou e não sei o que, não sei o que. Cara, vai te resolver dentro de ti com o teu pai. Mas não foi ele que foi lá botar comidinha na tua boca? Ai, mas a fulana brigou comigo, eu sinto raiva, não posso perdoar. Cara, o teu corpo é o teu templo, a tua casa. Se você deixou entrar uma pessoa para você nutrir sentimentos negativos dentro da tua casa, sujar a tua casa com sentimentos negativos, a casa é tua. Vai limpar. Vai limpar isso aí. Porque daqui a pouco você vai chegar no estágio que eu cheguei, que eu não me suportava mais. Ou eu limpava a casa, ou eu morria. Porque eu ia acabar fazendo besteira. Porque eu não aguentava mais sentir tudo que eu sentia. Gente, é muito profunda a dor de uma pessoa que tem depressão profunda. É ou não é? Então não vem culpar a pessoa que te fez mal, a infância que foi difícil. Cara, a responsabilidade agora é tua. Os teus pais fizeram o que eles podiam e sabiam fazer na época. Ou vocês acham que eles também não trazem programações mentais? Também não tiveram as suas dores emocionais? Claro! A gente só tá passando a batata quente pra frente. E se a gente não tratar agora, a gente vai passar pros nossos filhos. E aí? Vamos limpar a casa, gente. Para de denegrir o teu corpo. Ele tá ali por ti, pra te deixar vivo. Começa a se entender mais, a buscar por literatura, fazer terapia, tratar tuas dores emocionais. Porque daí você vai conseguir emagrecer. Eu te garanto, se eu conseguir emagrecer 37 quilos, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Só que você tem que ir na raiz da coisa. Você tem que entender como você funciona. Não vai adiantar só comer regradinho, se o que você sente é muito mais poderoso do que o que você come. O que te leva a comer o sentimento é disparado pelo pensamento também. Então, vamos se conscientizar. Não é o que você come, mas para que você come. Para que eu como tanto isso? O que eu tô querendo suprir através da comida que eu não tô conseguindo resolver dentro de mim? Ai, Danúbia, mas como é que eu sei que é fome emocional e fome física? Gente, a fome emocional, ela dá alguns sinais. A fome emocional é baseada nessas programações mentais que eu citei aqui, tá? Então, a fome emocional, por exemplo, ela chega de repente, ela dá uma vontade incontrolável de querer comer, e tipo, comer agora. Ela traz a ideia de alimentos específicos. Então, geralmente, a fome emocional é aquela fome do nada. Que não tem nada do nada. Disparou. Geralmente pelo teu pensamento disparou. Tá? E a fome física é uma fome gradual. Ela começa a dar um desconforto, aí daqui a pouco vai de novo, vai aumentando a fome. A fome física, ela é gradual. A fome emocional, ela não é gradual. Geralmente a fome emocional, ela vem depois de um estresse, de um momento de tristeza, de uma lembrança negativa, de uma preocupação. Ó, pensamento. É uma fome assim, sem muito sentido. Sabe? É apenas uma vontade. Sabe aquela vontade de comer? Isso é fome emocional. Fome emocional. É essa fome que te engorda. É essa fome. É por isso que eu, Danúbia, eu não sou a favor de uma pessoa que quer emagrecer, dela restringir as coisas.
Primeiro porque não deu certo pra mim. Eu fiz isso várias vezes e voltei pro peso, né? Claro que tinha influência da programação mental. Mas eu entendi assim, ó, a comida pra mim também é fonte de prazer. Então, eu preciso aprender a comer. Se eu já tinha entendido que era superalimentação, então agora eu como menos. Mas eu não deixo de comer nada. E eu levei 2 anos e meio para emagrecer 37 quilos. Eu não tive pressa. Eu não tive pressa porque eu não queria mais o peso. Eu queria uma mudança de vida. Era isso que eu buscava. Eu queria poder manter o que eu consegui. Então, eu fui controlando na quantidade, fui ingerindo água, fui fazendo caminhada. Pensa eu com 105 quilos, eu ia caminhar, eu comecei caminhando 15 minutos por dia. 15 minutos. Porque era o que eu conseguia com o meu peso. Então, e assim foi indo. E eu comia pouco, só que eu comia de tudo. Eu não passava vontade. Hoje em dia, existem muitos nutricionistas que passam dietas comendo bem, né? Mas a questão é não restringir, porque a mente não gosta disso. O cérebro, ele não gosta muito disso, de coisa drástica. Para ele tem que ser devagar. Por isso que eu estimulei tanto vocês a começarem um hábito hoje. Porque drasticamente eu parar tudo, a mente não acredita que eu vou conseguir manter, porque não é familiar para ela. Então, é importante você ter essa ciência. Não queira emagrecer por conta do peso, queira emagrecer para manter o peso. Mas saiba que você vai manter o seu peso se você saber lidar com as emoções, porque daí se você tirar a comida e não tratar as tuas emoções, daqui a pouco tu vai para outro vício. Tu vai para bebida, tu vai para droga, tu vai para pornografia. Tu só vai mudar a compulsão. Entendeu? Porque a dor, a falta tá dentro de você, não tá no que você come. Entendeu, gente? Então, esse é um pouquinho da minha história. Um pouquinho da minha história, que está ali toda pautada na programação mental de rejeição. Isso foi tema de um trabalho de conclusão de curso da pós-graduação, que eu estudei profundamente isso tudo que eu estou falando para vocês. E eu tenho muito orgulho de mim, desta conquista. Hoje eu consigo ter esta consciência de olhar para a comida e entender que ela não é mais a válvula de escape para minhas carências, para as minhas faltas. Hoje eu consigo entender que sim, ela é uma fonte de prazer, mas que a responsabilidade de tratar o que eu estou sentindo é minha. Que não vai adiantar eu descontar na comida. Não é por ali. Entende? Hoje eu consigo ter consciência de comer pouco, mas comer de tudo. Hoje eu consigo ter consciência, opa, agora eu tô sentindo isso aqui. Tá, peraí, deixa eu ver o que eu pensei. Hoje eu tratei as minhas programações mentais de rejeição. Eu tô curada disso. A minha criança ferida tá curada de rejeição. Porque eu tive essa consciência, essa coragem de ir me enfrentar num processo de terapia. E é por isso que eu amo tanto a parapsicologia. Porque a parapsicologia fez parte de tudo isso que eu estou falando para vocês. É uma ciência riquíssima, que poucas pessoas conhecem, do quanto que ela beneficia pessoas. Tá? Então, gente, a minha vida hoje, ela é totalmente diferente. Hoje, eu não sofro mais por rejeição. E quando vem aquele sentimento assim, de se sentir sozinha, de se sentir, eu já vou tratar
Eu já vou fazer alguma coisa comigo. Eu já vou me dar aquilo que eu preciso, sem querer que o outro viesse aqui me salvar, que viesse aqui me dar carinho, atenção. Eu faço isso. Eu sei o caminho. Eu faço pra mim agora. Eu cresci. Eu não dependo mais das pessoas. E você também não precisa mais depender da comida pra você ficar bem. Ficar bem por conta de uma dor. Por conta de uma frustração amorosa. Por conta do teu pai que não te dá atenção. Por conta do teu filho que é ingrato. Você não precisa da comida para isso. A função da comida, ela não serve para isso. Ela serve para a tua sobrevivência. E quando eu terminei o meu TCC, eu tive a inspiração de escrever uma frase para terminar a apresentação do meu trabalho. E eu quero ler para vocês esta frase que eu tive depois de todo esse longo estudo que eu tive da minha família, de compreender a minha história, de entender o que eu fazia comigo, o sentido da comida, o sentido da gordura. Então eu vou ler para vocês, tá? Comer é um ato de sobrevivência e não de suprir carência. Se você está obeso, você precisa saber que tipo de fome que está querendo saciar. É uma fome profunda do seu mais íntimo ser. Ela não cessa até você compreender para que ela existe. Lindo, né? Quem gostou da live de hoje? Conta pra mim se você gostou da live, se essa live foi importante para cair algumas fichas para você. Fala aqui pra mim, por favor, me dá o seu feedback. Que eu quero entender se você conseguiu compreender muita coisa do que você está vivendo hoje, independente se é só com o peso. Se isso pode se estender para várias outras áreas da tua vida. Se você tem problemas com bebidas, se você tem problemas com drogas, se você tem problemas com relacionamento, com dinheiro, abandono, problemas de autoestima. Tudo isso, gente, é falta. Dentro do subconsciente tem registro ali que está prejudicando. Por isso você está bloqueado. Por isso você está bloqueada. Então, aqui eu usei o exemplo da programação mental da rejeição, do meu caso. Mas o que é importante você saber disso? Que dentro de você tem muitas informações. E se você não tratar, se você não procurar saber qual é a informação que está rodando aí no teu subconsciente, no teu robozinho, e você não tratar isso, você vai continuar bloqueado. Você tem que virar muita chave. E é por isso que a terapia é importante. Faça terapia, gente. Faça terapia. Não deixa ficar num estágio de depressão profunda, síndrome do pânico. Não pense que o remédio de ansiedade, de problema para dormir, de depressão, só o remédio vai resolver a tua vida. Não vai. O sentimento é o norteador. Lembre-se disso. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora, sempre será. Tudo começa na mente. Tudo. Tudo começa ali. Tá certo? Obrigada aí para todas as pessoas que entraram na live, que interagiram. Rodrigo, José Luiz, Ariel. Muito agradecida aí pela presença de vocês. Eu espero ter contribuído um pouquinho para o teu autoconhecimento. E bora, gente, bora fazer terapia. Bora fazer terapia, bora ficar bem, bora se curar, bora ter uma vida mais tranquila, mais leve, mais feliz. Bora saber usar a mente a seu favor. Bora, gente. Todo mundo é merecedor disso. Todos nós temos mente, todos nós temos capacidade para isso. A gente só precisa usar o nosso poder a nosso favor. Só que para isso a gente precisa se permitir. Obrigada, Lu. Obrigada, Jaque. Gente,
Um beijo no coração de vocês. Eu espero que tenha feito sentido para você um pouquinho do conhecimento que eu trouxe hoje para vocês, tá bom, gente? Beijo, muito agradecida. Vou deixar essa live salva, por favor, encaminha para algumas pessoas que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Encaminha para elas. Talvez é a virada de chave que ela precisa para buscar ajuda, para se entender, para buscar por literatura. Então faça isso. Não seja egoísta, não fique só com essa informação para você. Passe para frente essa informação. Ajude mais pessoas. Tá certo, gente? Lene, Dona Laura, beijo, gente. Fiquem com Deus.